Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Ontem eu não consegui gravar, mas é o que eu falei, já tinha avisado, né? Talvez eu não consiga gravar, né? Sempre mais corrido, vai chegando no final de semana. Mas hoje a gente vai gravar um podcast mais rápido, né? Fazer só um balancete geral, né? E comentar a situação dos brasileiros, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, tá? Então, falando dos jogos de quinta-feira, começo rapidamente pelo Campeonato Brasileiro, né? Série B. Grêmio e Criciúma empataram 0 a 0. Chapecoense empatou com Vila Nova. Guarani e Vasco também 0 a 0. Você vê que rodada que ninguém quis ganhar, hein? Ninguém quis chegar perto ali do topo, hein? Com esses resultados, né? Grêmio fica ali na sexta colocação, Chape fica na nona, né? E o Vasco permanece na quarta posição. Não dá pra dizer que o resultado foi ruim pro Vasco, não, tá? Então, um, um balanço das partidas que aconteceram da Série B, vamos para a Sul-Americana, tá? Porque a gente teve alguns brasileiros em campo. Fluminense empatou contra o União Santa Fé, né? Foi até a Argentina enfrentar o Santa Fé e ficou no 0 a 0, né? Não foi um jogo legal, time sem muita inspiração e um placar que é muito ruim para o Fluminense, pensando numa classificação. O Fluminense ainda tem chance, né? É possível ainda a classificação, até porque na última rodada enfrenta o Lanterna, mesmo que fora de casa, o Lanterna zerado em pontuação, que é o Oriente Petroleiro. Mas eu vou falar dos grupos daqui a pouco, né? Mas tem chance? Tem, mas bem remota, né? Por outro lado, o São Paulo goleou o Jorge Wilstermann, né? 3 a 0 jogando no Morumbi. Gol do Patrick, gol do Nestor. O que time mesclado, né? Time que teve assim, o Rogério Ceni vem fazendo esse movimento, né? Desde o início da Sul-Americana, o Rogério ele vem fazendo essa, essa estratégia, sei que a gente pode dizer assim, de colocar um time alternativo na Sul-Americana, porque a prioridade dele, obviamente, é o Campeonato Brasileiro. E que bom que o time do São Paulo reserva, né? Entre aspas, ele correspondeu, né? Ele fez bem a competição, tá sobrando em pontuação, o time já tá classificado e ainda tem uma rodada para acontecer. Então, cara, assim, foi o melhor dos mundos, assim, pro Rogério, pelo menos na minha opinião, porque ele conseguiu focar no Brasileirão e o São Paulo está bem no Brasileiro neste momento. E ele conseguiu passar até para uma próxima fase de Sul-Americana, testando outros jogadores, dando rodagem, experiência para outros jogadores, confiança também. Então o Rogério usou muito bem essa possibilidade de jogar mais de um torneio. Existem times que estão se esforçando e sofrendo um pouco com isso? Sim, existem times que, mas o São Paulo vem fazendo isso muito bem e uma classificação que já está assegurada, mais uma goleada. O time é verdade, o time não, o grupo é verdade ajuda, mas independente do grupo, você tem que ir lá e tem que fazer o seu papel. Ainda mais um time do São Paulo que é um time um mistão, né? Um time reserva e tende a render menos, né? A gente imagina que tende a render menos, mas o time foi muito bem, aproveitou muito bem as oportunidades. Eu acho que pro Rogério a vida vai seguir assim, né? Pro Rogério o São Paulo do Rogério Ceni, a vida vai seguir assim, foco no Brasileirão e sempre que possível, né? À medida que fosse desenhando a Sul-Americana, ele pleitear alguma coisa aí, mas até o momento, até chegar numa fase realmente decisiva, porque até semifinal para mim o Rogério não vai dedicar esforços, por mais que o torcedor queira isso, por mais que a diretoria cobre isso, né? Uma questão de grana, questão financeira, acho que o Rogério não vai despender tanto esforço para a Sul-Americana até chegar numa eventual semifinal. Aí sim, aí com essa possibilidade, com esse vislumbre de que um título pode acontecer, é uma receita importante e também muito de acordo com como vai estar o São Paulo na tabela do Brasileirão. Se estiver bem, ele vai priorizar o Sul-Americano, ele vai priorizar o mata-mata. Se estiver mal, ele vai seguir priorizando o Brasileirão. De mal, assim, entre aspas, né? Mal é não estando no G4, porque é o objetivo dele. Então ele vai priorizar mesmo e eu acho que ele faz o correto, né? Declaradamente ele já falou isso e ele faz o correto. O caminho para reestruturar um bom de futebol passa por você jogar uma competição de pontos corridos, como é o Campeonato Nacional, que te permite, né? Dependendo do andamento, se esses times que estão no topo na tabela ganharem Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, abre um leque de vagas absurdo, né? Metade da tabela praticamente vai para Libertadores.
Então o Rogério que não quer correr risco, né? Até porque o improvável pode acontecer, não dá para contar com um brasileiro ganhando a Libertadores e a Sul-Americana, apesar de eu achar que os brasileiros são mais favoritos a ganhar as duas competições, mas não dá para contar com isso. É uma vaga da Copa do Brasil natural, isso pode acontecer, mas pode ser um time de meio de tabela, então realmente ficar só 4 vagas. Rogério não pode contar com isso, assim, pode abrir metade da tabela. Não, assim, isso tá fora de cogitação, tá no G4, é classificar direto, sem riscos, né? E se não tiver no G4, ele não vai abrir mão, né? Mesmo que a possibilidade esteja muito próxima de eventualmente disputar um título que seja de Copa do Brasil, que seja de Sul-Americana, tá? E com isso, fazer a leitura da tabela aqui da Sul-Americana, da situação dos brasileiros, né? O grupo B que tem o Cuiabá já era, não tem chance. O Cuiabá pode chegar aí num eventual segundo lugar, tá? Que eu acho que seria bacana para o Cuiabá terminar como o vice colocado do grupo. O Racing está sobrando, né? O Melgar tem chance ainda também, tá? Só que aí depende de uma combinação de resultados muito improvável, né? Do Racing perder e o Melgar vencer o Cuiabá. Isso aí não é improvável, óbvio, né? Mas o improvável é o Racing perder na Argentina. Isso é o improvável, mas é uma equipe que vai brigar pela classificação e nessa brincadeira o Cuiabá pode aproveitar, pode punir o adversário no contra-ataque e terminar aí numa segunda colocação que eu acho que seria bastante importante, né? Pra gente ressaltar o trabalho que foi feito, aonde chegou, né? Seria bastante interessante. O grupo C, o Santos é o líder, né? Tem 10 pontos, mas o União La Calera, que vem logo na cola, tem 8 pontos, né? O Santos enfrenta o Lanterna, o Banfield, na Vila Belmiro, e o La Calera enfrenta a Universidade de Quito, né? Também jogando com o mandante. Então são duas equipes que jogam com o mandante. Eu acho que o Santos tem tudo para se classificar. Pega o Lanterna do grupo e jogando na Vila Belmiro é uma equipe difícil de ser batida, é uma equipe que tende a render mais. Eu acho que o Santos está com a classificação muito bem encaminhada. Grupo D do São Paulo, já falei, o São Paulo já está classificado. O São Paulo tem 13 pontos no momento e o Everton do Chile tem 8 pontos, né? Faltando uma rodada a ser disputada, no pior dos cenários, se o São Paulo perde o Everton, ganha, o Everton chegaria a 11 pontos, de longe ameaçaria a vida do tricolor paulista, tá? Então, classificado, grande campanha, ressaltei aqui, ressalto novamente, grande campanha. O grupo ajudou? O grupo é fraco? Sim, né? Mas tem gente que tá pegando o grupo fraco aí e não tá fazendo muita coisa, né? É isso que a gente tem que pôr na mesa, né? Internacional, grupo E, o Internacional também tem uma boa condição de se classificar, porque joga a sexta rodada no Beira-Rio, contra o 9 de outubro, tá? Que é o terceiro colocado. O segundo colocado, o Guairenha, ambos empatados em pontuação. O Guairenha vai enfrentar o Medellín, Independente Medellín, fora de casa. Então a situação do Internacional é muito melhor, é muito mais favorável. Eu acho que da Internacional também, pelo menos assim, torço eu. Mas a possibilidade do Guairenha passar também não é remota, né? O Guairenha tem boa condição para eventualmente buscar aí. Eu acho que é possível, até porque o Internacional ainda está engrenando. O Mano Menezes chegou, assim, pareceu que ia deslanchar de vez, né? E aí começou os empates e tudo mais. E eu acho que é normal, né? Acho que é normal, absolutamente normal. O início da chegada do Mano Menezes foi atípica, né? Agora a gente vê que o trabalho está consolidando. Tá consolidando. Mas não teve melhora ainda? Não vai ter melhora mesmo. Assim, o importante é consolidar um trabalho. O Cacique Medina não conseguia consolidar um trabalho. Você via evolução no jogo, nos jogos seguintes já via involução. É mais ou menos, e dadas as devidas proporções, que eu acho que do Cacique Medina foi muito pior, mas dadas as devidas proporções, é mais ou menos que a gente vê com o Flamengo hoje. Você vê uma grande partida no jogo seguinte já não é legal, o time joga muito abaixo, aí na outra joga bem de novo, você não vê consistência num trabalho, né? Óbvio que tá rodando o elenco, óbvio que tem tudo isso, mas assim, é difícil você, um técnico tá na corda bamba, né, tá numa situação delicada e não conseguir ter consistência, né? Como é que a diretoria banca? É difícil. Tem que bancar? Eu acho que tem, mas é realmente complicado, né? O clima vai ficando cada vez pior. Grupo F, o grupo do Atlético Goianiense, também tá numa situação bastante interessante,
Tá? O líder e o vice-líder, né? O Atlético Goianiense e a LDU vão se enfrentar na última rodada na casa da LDU, tá? O Atlético vai visitar a LDU, mas o Atlético tem 2 pontos de vantagem, um empate já, óbvio que para a LDU só garante, só interessa a vitória, mas o Atlético joga por empate. Eu acho que isso, você poder jogar por um empate é sempre interessante, né? É sempre uma vantagem. É claro que às vezes não conta muito, né? Você entra, você entra montado no resultado, se distrai, o adversário entra pilhado, né? Sabendo que precisa do resultado e acaba surpreendendo. Que eu acho que não é surpresa nenhuma, até porque joga como mandante. Mas a situação é muito interessante. Eu acho que o Atlético tem uma situação bastante favorável, né? De eventualmente explorar um contra-ataque e até vencer o jogo. Difícil, muito difícil. Mas eu acho que o Atlético está numa boa condição para se classificar e assim torço eu para que aconteça, tá? Grupo G, o grupo do Ceará. O Ceará lidera o grupo com 15 pontos. Na sequência, o Independente, né? 12 pontos, tem 3 pontos de vantagem. Tá? O saldo de gols, o Ceará, ele se sobressai. Então, assim, se uma derrota simples pro Independente, o Ceará ainda passa. O Ceará ainda pode perder essa partida. Porque perder por 1-0 ainda, até por 2-0 acho que ainda dá, hein? Não tô olhando direito aqui os números, mas eu acho que o Ceará tá numa boa situação. Eu acho que tende a passar e com certa tranquilidade, né? O Ceará costuma ser um visitante um pouco indigesto. A gente viu o que aconteceu com o Palmeiras, né? Indigesto no sentido assim, vende caro, né? Mesmo se perder, vende caro. Não tô falando que é um time que vai lá, visita e ganha. Não, é um time que se for lá visitar, vai competir e se perder, vai vender muito caro a derrota. Então acho que é uma situação muito interessante para o Ceará. Torço eu para que consiga e não precisa de muito não. Se só fazer o beabá, acho que tá bem assegurada essa classificação pro mata-mata, tá? Grupo H, o grupo do Fluminense. Esse realmente muito complicado, assim. O Fluminense precisa de uma combinação de resultados muito, mas muito favorável para conseguir passar para a próxima fase, né? Para liderar o grupo e passar pela fase de grupos. A situação do grupo de momento é a seguinte: Júnior Barranquilla tem 10 pontos, o União Santa Fé, que é o vice, tem 9 pontos e o Fluminense tem 8 pontos, tá? O Fluminense vai enfrentar o Oriente Petroleiro fora de casa, mas o Petroleiro está zerado em pontuação. Então, a gente presumir que o Fluminense sairá desse jogo, eu acho que não é nenhuma soberba e não é nenhum demérito e nenhuma falta de respeito. Eu imagino que o Fluminense deva ganhar, mesmo jogando mal, acho que vence esse jogo. O Fluminense chegaria a 11 pontos, tá, com essa vitória. Só que aí, por outro lado, né, temos Júnior Barranquilla e União Santa Fé. As duas equipes vão se enfrentar. Pro Fluminense, qual que é o cenário, né? Qual que é o ideal? Que o União Santa Fé vença o Barranquilla, né? Porque aí chegaria... Não, vença não, porque as duas equipes empatem, né? As duas equipes empatem. Aí o Barranquilla chegaria a 11 pontos, ficaria igualado no Fluminense. O Fluminense teria que fazer um belíssimo placar, né? Um placar de muito respeito para cima do Petroleiro. É difícil, assim. É o que eu falei, é uma combinação de resultados. Ninguém pode ganhar nesse próximo jogo, né? Se o Barranquilla ganhar, dispara, né? Aí impossível alcançar. Se o Santa Fé vencer, chega a 12 pontos, né? Supera o Fluminense com 1 ponto. Então o cenário ideal é empatar e o Fluminense ter que golear também, para nos critérios de desempate conseguir. É realmente difícil, assim, é muito complicado. Claro que são duas equipes do outro lado que vão jogar pela vitória, porque o Barranquilla só precisa de um empate, eventualmente, dependendo do resultado do Fluminense. E o Santa Fé precisa vencer de qualquer jeito. Então é um jogo que pode dar alguma coisa? Pode, mas o Fluminense também vai ter que entrar para fazer o jogo da vida, né? Se isso vai acontecer ou não, pelas atuações recentes do Fluminense, não dá para esperar uma partida de mais de 2 gols, né? E com todo respeito ao adversário, obviamente. Então acho que muito complicada, mas a gente sempre vai torcer, né? A fé move montanhas. Então a gente segue torcendo, a gente torce pelos brasileiros, espero que seja bem sucedido, tá? Falar de Libertadores,
O único brasileiro que jogou na quinta-feira, o Atlético Mineiro, 3-1 para cima do Independente Del Valle, né? Grande resultado pro Galo, né? Porque volta a ganhar confiança, o Turco ganha, se é que a gente pode dizer assim, ganha respaldo, porque tinha já torcedor que já tava ficando na bronca com o Turco Mohamed, né? 3-1, por isso que eu falo, um grande resultado pelo momento, né? Pelo contexto. Né? Time que está sentindo um pouco o cansaço, a sequência de jogos, muitos empates recentes, treinador que começava a ser questionado e aí consegue uma grande vitória na Libertadores, é o líder do grupo, já está classificado, né? Pode terminar como pode não terminar com esse é o contrário. Pode não terminar como líder do grupo? Pode. O Tolima ainda pode passar o Atlético, né? Então, foi uma vitória importante, né, para construir uma vantagem de gols, um saldo de gols bacana para eventualmente na última rodada não necessariamente ter que brigar pela vitória a todo custo. É óbvio que isso é importante, né, para você sonhar aí na classificação geral, para você sonhar e fazer um jogo da volta em Minas Gerais. Mas o Galo, eventualmente, né, se o Turco analisar dessa forma, pode focar no Brasileirão e não deixar o Corinthians afastar. Né? A situação de momento é essa. Assim, já que já tem 2 empates, né, nesse grupo, já que já sabe que não vai terminar na primeira colocação geral, e nem na segunda e provavelmente nem na terceira, dá para abrir mão? Dá para colocar os reservas para jogar? Eventualmente é um cenário possível, né? Mas na última rodada as duas equipes se enfrentam, tá? O Galo enfrenta o Tolima. Então pro Galo uma vitória simples, manter o Galo como líder, uma vitória simples, não, até um empate, né? E uma derrota também, né? O Galo pode liderar o grupo até com uma derrota. É um jogo que o Galo faz um Mineirão, né? Empurrado pela sua torcida, não deve entrar com um time alternativo. Eu só tô comentando isso porque é uma possibilidade, né? Se o El Turco olha para a tabela do Brasileirão, vê que o Corinthians tem a possibilidade de abrir uma vantagem de pontuação e fala, opa, vamos pôr essa galera titular para jogar o Brasileirão, a gente faz 3 pontos, não deixa o Corinthians abrir tanto, porque vai seguir abrindo, né? Tem uma sequência de jogos favorável. E na Libertadores põe um time mesclado, um time faz um misto aí e seja o que Deus quiser, né? Não sei, eu acho difícil. Eu acho que vai priorizar a Libertadores. É o sonho do torcedor de momento. E terminar numa situação de tabela de classificação geral, quanto melhor, quanto mais alto, melhor. Né? Porque se não pegar Palmeiras, que muito provavelmente não, né? Porque o Palmeiras... não, se o Palmeiras pode se perder o jogo, aí já não é o líder do grupo, porque o River e o Flamengo empataram, né? Se o Palmeiras empatar, ele já é líder geral, né? Independente do que os outros fazem, do que os outros fizerem. O Palmeiras perder, pode como é que é, o River e o Flamengo ganharem, vão liderar, vão brigar pela liderança. O Galo pode ficar ali, não sei como. Eu tenho que olhar os outros grupos. Deixa eu só olhar rapidinho. Estudiantes também está numa boa situação. Então o Galo pode terminar aí com a quinta melhor campanha, talvez. Quarta. Dá para brigar por uma situação melhor e eventualmente até por sorteio das chaves e a forma como se desenhar o mata-mata, chegar até a semifinal com uma vantagem. Por isso que talvez a vitória seja interessante. Mas é aquilo que eu falei. Até porque já sabe ter 2 empates, já saber que não vai ser o líder geral, né? Vamos dedicar um esforço no Brasileirão para que o Corinthians não se afaste tanto e a gente siga brigando por todas as competições ainda, né? Pode ser o caso, mas eu acho difícil. Eu só tô levantando porque isso pode ser uma possibilidade. Pode, mas não acho que é o que vai acontecer, tá? Leitura de momento, né? O torcedor palmeirense, o que eu tava falando de Flamengo aí, Flamengo e River, né? E eu tô com essa história dessa polêmica do Flamengo na cabeça, eu não vou ter tempo de falar hoje. Se tiver tempo, eu vou falar rapidamente sobre o assunto, né?
essa crise no Flamengo, interminável, né? O Flamengo tá fazendo um esforço para se autodestruir que é impressionante, né? É impressionante. Palmeiras, grupo A, 15 pontos, 21 gols marcados, apenas 2 sofridos, saldo de gol de 19, né? 5 vitórias em 5 jogos, mais uma vitória simples. Palmeiras, melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, tá? Deportivo Táchira vem na sequência, né? Briga com o Emelec. Então o Palmeiras está garantido, é um brasileiro já no mata-mata da Libertadores. Grupo B, Libertad, grupo do Atlético Paranaense. Depois vem The Strongest e Caraca, todo mundo muito parelho, né? Os dois primeiros com 7 pontos, os dois últimos com 6 pontos. Todo mundo pode se classificar, todo mundo pode perder a vaga, todo mundo pode pegar uma Sul-Americana. Então essa última rodada para esse grupo B, só a vitória interessa, né? Pro Atlético Paranaense uma situação interessante e pro Libertad também. Ambos os times jogam em casa. No caso do Atlético eu até ressalto porque a Arena Baixada é o gramado sintético, né? É onde nem todos vão conseguir jogar bem e o Atlético Paranaense na sua velocidade consegue e sabe usar isso muito bem a seu favor, né? Então acho que tanto o Libertad quanto o Atlético Paranaense estão numa boa situação para passar para a próxima fase, mas a gente sabe como é que é o futebol, né? Todo mundo tendo que brigar pela vitória, é um improvável que eu não acho tão improvável, pode acontecer, tá? Grupo C, o grupo do Bragantino também tem chance de se classificar, é o segundo colocado de momento, mas enfrenta o Nacional, que é o Lanterna, tem 4 pontos, também pode passar. Tirando Estudiantes, que está sobrando e já está classificado, só tem uma vaga sobrando, Bragantino e Vélez com 5 pontos, Nacional com 4, né? Para todos os outros, tirando Estudiantes, só a vitória interessa. Para os Estudiantes também interessa muito, porque vale uma melhor colocação geral, né? O Estudiantes tem 4 vitórias e um empate, né? Mesma campanha do Flamengo, mesma campanha do River no momento. Então essas 3 equipes podem brigar aí por uma vice-colocação até uma liderança, dependendo do que acontecer com o jogo do Palmeiras, né? Então é um time que vai jogar para ganhar, mesmo visitando o Vélez. Então neste aspecto pode ser favorável ao Bragantino. O Bragantino teria que fazer a sua parte jogando contra o Nacional, né? Obviamente contando com a vitória do Estudiantes, né? Um empate simples, a gente fala como se fosse simples, não é simples, né? Um empate simples garante o Bragantino na próxima fase, tá? Favorável, sim, porque é o segundo colocado de momento. Fácil, não, muito difícil, é uma situação bastante complicada. Grupo D, falei aqui do Atlético Mineiro já, né? Já fiz a leitura do grupo, é o líder com 11 pontos, joga contra o Tolima, que é o vice-colocado, tem 8 pontos. Tá? O Independente Del Valle vai receber o América que briga aí por uma classificação para a Sul-Americana. A vitória interessa muito, então, dependendo do que acontecer, se o América conseguir repetir o feito que ele vinha fazendo na pré-Libertadores de ser o visitante indigesto, né? É capaz, assim, pode ser, né? E até pelo fator de brigar pela Sul-Americana, pode ser que Atlético e Tolima, no caso, né? Atlético para mim já está dentro. Né? Pode ser que dentro, eu digo o líder do grupo, né? Que já de fato já está dentro. Eu tô falando, já está dentro, sim. O Atlético para mim já é líder do grupo, é isso. Eu acho que mesmo esse jogo aí do Independente do América pode sair o improvável. Eu acho que o Tolima é a equipe que vai passar junto com o Atlético, né? Cara, tô trocando os nomes aqui tudo. Eu acho que o Atlético já está classificado. Acho que já é o líder, vai ser o líder do grupo. Eu acho que o Tolima vai passar também para a próxima fase, tá? O América, infelizmente, teve a sua chance. 2 partidas, pelo menos, teve chance de vencer, não conseguiu. Agora chega nessa última rodada com uma missão muito difícil, né? De eventualmente brigar aí por essa vaga para a Sul-Americana. Espero que isso aconteça, espero que consiga, porque é importante, né? Você seguir numa competição internacional, ganhar bagagem, ganhar experiência. Acho que seria muito legal ver mais um brasileiro
na Sul-Americana, tá? Grupo E, o grupo do Corinthians, o Cali é o líder de momento, mas empatado com o Corinthians em pontuação. O Corinthians é o vice, o Boca vem na sequência com um ponto a menos, tá? Então, disputa que está em aberta, tá? Disputa que está absolutamente em aberta. O Always Ready, né? Chega nessa última rodada para enfrentar o Corinthians, só que apesar do Corinthians ser muito melhor, o Always Ready também tem uma chance de se classificar para a Sul-Americana. É difícil, é muito difícil, né? Os critérios de desempate prejudicam demais, né? O Always Ready, mas o Always Ready pode chegar aos mesmos 7 pontos do Boca e brigar por uma terceira colocação visando uma vaga na Sul-Americana. Então por isso que esse jogo é traiçoeiro, porque o Always Ready já está fora? Sim, mas tem a chance de chegar na Sul-Americana. Você acha que os caras não vão tentar? Os caras vão tentar, né? Eles não vão fazer um jogo protocolar, vão cumprir tabela. Não, existe a possibilidade. Se não existisse, se a chance fosse zero, os caras iam entrar para fazer um jogo, visitar a Neoquímica, pegar camisa de torcedor só e tudo mais. Mas não, existe essa possibilidade, né? Existe, assim, por mais que remota, ela existe, né? Então os caras, por isso que eu digo, é uma partida traiçoeira, né? Eu tô vendo gente aí já falando, Corinthians já vai ser o líder desse grupo. Calma, né? Calma, porque é uma partida bastante traiçoeira. O Corinthians só precisa de um empate, né? O empate tá classificado, porque do outro lado, né, vão se digladiar Boca e Deportivo Cali. Não sei quem vai ganhar, difícil, porque o momento do Boca não é bom. O Cali é o líder do momento, né? Então, claro que na Bombonera costuma ser uma equipe mais aguerrida, mais raçuda, sim, mas não conseguiu vencer do Corinthians com um jogador a mais, né? Quanto que esse Boca vai conseguir fazer a diferença, usar a Bombonera a seu favor para cima do Cali, né? É claro que o favoritismo é amplo e absoluto do Boca, né? É óbvio que essa vantagem ela é muito grande. Agora, né? O problema é que assim, o Corinthians está numa situação muito boa, mas também pode ficar fora, né? Isso que é uma loucura, né? O Boca, se ganha do Cali, chegaria a 10 pontos. Se for um placar mais humilde, né? O Cali ainda ficaria à frente do Corinthians. Se o Corinthians, obviamente, perdesse do Always Ready. Então, por isso que eu digo assim, é uma rodada traiçoeira, né? O Corinthians eu acho que está numa boa situação, mas tem uma situação muito boa, né? Jogando na Neoquímica Arena, tende a vencer. É um time muito superior, tecnicamente já é muito superior. Teve um início, no início do trabalho do Vitor Pereira, foi surpreendido, né, pelo Always Ready. Agora o time é muito mais, o momento é totalmente diferente, né? O momento da equipe é totalmente diferente, não só o momento, mas também a organização tática, como o time se comporta em campo. O time que não toma gols, tomou 2 no Internacional, mas é muito difícil tomar gols. É um time muito sólido, tá? Muito organizado, é bem pragmático mesmo. Se for para jogar para ganhar de 1-0, é isso que vai ser, né? É uma equipe que está focada em resultado e arrumar a casa com resultado, que eu acho que é o mais importante. Uma coisa é se arrumar a casa sem resultados, outra coisa é se arrumar a casa com resultado. E é isso que o Corinthians está fazendo. E eu acho que o Corinthians de fato passa aí para a próxima fase como líder, tá? Mas eu falei e eu repito, tem que tomar cuidado. Eu tô vendo muita gente aí com já vai ser líder, já tá garantido. É um jogo traiçoeiro, porque o Always Ready tem a chance de se classificar para uma Sul-Americana, né? Tem a chance. Se o Cali vence o Boca, essa chance existe, né? Por isso que a gente tá falando, os jogos vão acontecer ao mesmo tempo. Você não dá pra você achar que, putz, vamos jogar mais ou menos. Se o Cali fizer um gol, a gente começa a jogar. Não, o Cali já vai ter que sair. Não digo que vai sair jogando, agredindo o Corinthians, mas já vai ter que sair concentrado. Por quê? Eles têm que buscar 2, 3 gols, né? Porque eventualmente com o resultado do outro lado podem se classificar. Então eles vão lutar, eles vão competir. Agora que o Corinthians é muito superior, Só tô falando, tomar cuidado, né? Tomar um certo cuidado, não dá para ficar colocando só jogador reserva, né? Tem que tomar cuidado. Apesar do time mesclado ser um time bastante
competitivo, bastante organizado, bastante focado, tomar um certo cuidado. É um jogo traiçoeiro, a gente sabe como é que é, então não dá chance pro azar, né? Não só fazer o que está fazendo em todas as competições. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, só continuar seguindo o feijão com arroz e o beabá tem tudo para se classificar com muita tranquilidade e como líder do seu grupo, tá? Grupo F, o grupo do Fortaleza, o River Plate venceu mais uma, né? Segue aí na luta pela a primeira colocação geral. Existe a possibilidade ainda, existe a possibilidade, né? O Palmeiras teve uma vitória simples para cima do Emelec, né? Muito superior o Palmeiras, muito. Eu acho muito difícil que o Palmeiras não vença, mas, né, para os que estão secando, tem que seguir. E o River fez mais uma grande partida, mais uma grande exibição, grande placar, né? Jogou na quinta-feira também, venceu o Colo-Colo por 4-0, resultado que ajuda muito o Fortaleza, né? O Fortaleza agradece demais o River Plate, agradece demais, porque com esse resultado, o Fortaleza, que era o terceiro colocado, pulou para segundo, né? O saldo de gols favorece muito o Fortaleza. Então, o Fortaleza agradece. Última rodada vai enfrentar o próprio Colo-Colo, né? E isso no Monumental de Santiago. Então, a partida que o Colo-Colo tem que vencer. O empate não interessa. E o Fortaleza que vai jogar por empate. Então, a situação é muito interessante, né? É muito interessante. Difícil, sim. Mas ela é, de certa forma, até favorável. Porque neste momento, o Fortaleza é o segundo colocado do grupo em virtude da goleada do River Plate. Então o River acabou ajudando o Fortaleza aí nessa quinta-feira. Foi um grande... foi uma grande noite para o torcedor do Fortaleza, né? Mas aí, por outro lado, no Brasileirão, a gente está cansado de falar que lanterna do Brasileirão com apenas um ponto, tá? Para encerrar, grupo H, o grupo do Flamengo, né? 13 pontos. O Flamengo também briga aí por uma eventual primeira colocação, melhor campanha. Difícil, sim, difícil, né? Todo mundo tá brigando ali. O Flamengo, né? O Estudiantes, o River, o próprio Palmeiras, que tem tudo para conseguir, mas, né? A gente sabe como é que é, né? Futebol tem dessas coisas, né? Quem achou que o Ceará fosse vencer o Palmeiras? Não tô aqui sendo anti-torcedor, pelo amor de Deus, mas, né, quando você sobe num pedestal, você tem que tomar um cuidado, né? Natural que o Palmeiras vence, porque o Palmeiras não tem essa vaidade, né? O time do Palmeiras não tem essa vaidade. O Abel Ferreira não deixa, né? Que o Palmeiras tem essa vaidade de, não, melhor campanha geral, ganhando todo mundo. Pá, não. Palmeiras, o time do Palmeiras não tem essa vaidade. Não tem essa soberba. Por isso que eu acho que termina com a melhor campanha da Libertadores. Mas, da história da Libertadores. Mas os outros que estão sonhando com isso, né, com a primeira colocação geral, tem que seguir fazendo seu papel. O Flamengo vai jogar contra o Sport Cristal para mais uma vitória e buscar aí a segunda colocação geral se o Palmeiras vencer a segunda colocação geral. Seria muito interessante, já falei, repito, pela situação de sorteio, né? Se cair numa chave diferente, o Flamengo ficando segundo tem totais condições de sempre fazer. Totais condições não. Vai sempre fazer o segundo jogo em casa e aí tendo totais condições de chegar numa semifinal com essa vantagem de sempre fazer o segundo jogo no Maracanã, tá? Então quem deve passar pra mim é o Tadieres, né? Eu acho que deve passar junto com o Flamengo. É isso, gente. Situação de momento. Os brasileiros, pra mim, à exceção do América, todos, né, com uma boa situação. O Palmeiras indiscutível, Flamengo também absolutamente indiscutível, absoluto no seu grupo. Tá, o Atlético Paranaense para mim tem uma boa situação porque joga em casa. O Bragantino vai jogar com o visitante, mas pode se dar ao luxo de jogar por um empate, que é difícil, mas pode se dar ao luxo. O América tem a chance de se classificar para a Sul-Americana, é possível, tá, mas é difícil. O Corinthians eu imagino que deva sim terminar como líder do seu grupo, que enfrenta o Always Ready como mandante, né, o Química Arena, e lá o Corinthians cresce muito de produção. O Fortaleza também pode passar como o segundo do seu grupo, né? Joga por empate como visitante, é o que eu falei, a mesma situação do Bragantino, joga como visitante,
O empate já classifica, parece fácil, mas não é, a gente sabe disso, tá? O Flamengo, já falei aqui, reinando absoluto também no seu grupo. É isso, gente. Falar rapidinho de Flamengo, né? Porque eu ia gravar um podcast rápido, a gente já vai se estendendo aqui. É, a crise no Flamengo, cara, assim, impressionante. Assim, o time que tá fazendo força para se prejudicar, cara, é impressionante. O que tá acontecendo, né? Muita politicagem, muita panelinha. O que tá acontecendo, né? Cara, assim, é impressionante. Agora a polêmica da vez é o Paulo Souza e o Diego Alves, né? O terceiro goleiro do Flamengo, assim, desentendendo com o Paulo Souza. Na coletiva, o Paulo Souza falou que do, do, do Diego Alves, né? Que não é conversando com o dirigente que vai jogar, acabou de voltar de lesão, então tem todo um processo. E aí teve gente que disse, né, que isso gerou um mal-estar, um desentendimento entre o treinador e o atleta, que houve uma reunião, que o Diego Alves chamou outros líderes do elenco para participar, né? Não sei, a gente não sabe qual o fim dessa história. O fato é que o time diz que vai se pronunciar apenas após o jogo do Campeonato Brasileiro e acho que é importante esse tempo de espera, né? E aí, apimentado ainda mais pelo comentário do Eric Paria, né, dos canais Globo, diz que o Paulo Souza encomendou a pergunta aí derradeira. Depois o Paulo Souza soltou uma nota falando que se o Eric não se retratasse, ele poderia recorrer a vias legais. Aí depois o Eric se retratou, né? Achei bacana isso da parte dele, de falar, ó, falei aqui, fiz uma colocação infeliz, né? Foi mal interpretado. Cara, achei. Eu gosto quando você comete um erro e você tem a humildade de reconhecer. Ué, às vezes, às vezes não é nem culpa do. Óbvio que é culpa dele porque ele noticia. Mas às vezes ele recebeu isso de uma fonte extremamente confiável e ele solta. Né? O Paulo Souza encomendou essa pergunta. Tem uma fonte extremamente confiável. E acabou caindo numa peça. Isso acontece com todos os jornalistas, né? E aí cabe o jornalista, cara, o jornalista que é, a gente pode dizer, top. Esses caras vão lá e reconhecem, falam, ó, cometi um equívoco aqui, fui infeliz nas minhas palavras. Isso mostra a grandeza do Eric Faria, na minha opinião, né? Agora, que isso apimentou, que isso ajudou a inflamar ainda mais a situação, o ambiente que já é ruim dentro do Flamengo, isso sem dúvida nenhuma, cara. Sem dúvida nenhuma. Então assim, é o que eu falei, eu vou repetir. Parece que é um time que tá fazendo força para se autodestruir, cara. Impressionante. É impressionante. Essa história da conversa do Diego Alves com outros líderes do elenco, com o Paulo Souza, né? Pegou mal. Por quê? Porque algumas pessoas podem olhar e falar, cara, é a panelinha. Essa é a panelinha. Essa é a panelinha que quer derrubar o Paulo Souza. E eu não vejo dessa forma. Existe a panelinha, isso já foi falado. Eu acho que existe. Existe uma panelinha. Mas o Diego Alves eu acho que chama outros atletas também, não pra, você é minha testemunha. Não, sim, deve ser a galera que, óbvio que alguns estão do lado dele, né? Alguns que têm uma amizade maior, mas outros são a galera do deixa disso, sabe? Que vão ligar, pô, galera, pô, o momento não é legal, sabe? Pô, não precisa falar essas coisas. O Paulo não precisa falar essas coisas, o Diego também não precisa ficar fazendo essas coisas, sabe? Às vezes vai uma galera, uma pra ajudar no ego do Diego Alves e outra pra meio que a turma do deixa disso, né? A turma do fair play, né? Deixar, né? A situação não tá legal, a torcida tá pegando no pé, a diretoria também vivendo dias tumultuados, vamos, né? Vamos deixar disso, né? Pra que isso nesse momento, né? Por isso que eu acho que eu não vi essa malícia toda como muita gente viu, de falar, aí ó, essa é a panela. Os caras se entregaram, né? Os caras tiraram a máscara. Eu não acho que foi isso. Eu acho que foi claro que o Diego Alves tinha uma galera, eventualmente, para ganhar uma certa moral, né? Mas muita gente, acho que participou com um tom muito mais apaziguador. Pelo menos
eu espero e torço para isso. Se o clube, o Paulo Souza, a diretoria vai se manifestar após o jogo, não sei. Sincero, honestamente, eu não sei. Mas eu acho que esse tempo que já está passando já está esfriando o assunto. E se ganhar, poxa, aí, né? Isso aí vira passado e ninguém mais vai falar sobre isso. Então, clube que cada semana, é impressionante. Cada semana que passa aparece uma coisa. Agora, o que fica, eu não digo que fica claro, mas o que fica a sensação para mim é que o Paulo Souza perdeu a paciência, assim. Ele não vai mais apanhar calado. Esse comentário que ele fez do Diego Alves, pô, o cara acabou de voltar, né, tem que passar por um processo, né, não é assim, tô bem, vou jogar, não, né, que ele até falou, não é conversando, não é só falando isso, não é conversando com o dirigente que você vai atuar. E aí eu não vi malícia, mas foi meio que uma troca de tiro ali, né, porque se o Diego Alves foi falar com a direção para jogar e passou por cima do Paulo, em vez de falar direto com o Paulo Souza, né, quero jogar. Para ele, né, para a autoridade que ele representa como comandante, isso é ruim. E a impressão que passa para mim, e eu espero que seja assim daqui para frente, que o Paulo Souza ele tem sido um bom moço com todo mundo. Com o jogador, com o dirigente, com a imprensa. Eu espero que ele comece a adotar um estilo mais Abel Ferreira, apesar de eu não gostar de muita coisa que o Abel Ferreira faz atacando a imprensa, eu espero que ele adote uma postura mais Abel Ferreira, porque ele tá só apanhando, cara. Assim, pô, é impressionante, assim, eu fico chateado só de ouvir o que ele tá apanhando. Tem que começar a dar toco, tem que começar a retrucar mesmo. E eu espero que, assim, que ele na cabeça dele, ele pense, cara, tô pra cair. Se é pra cair, eu vou cair atirando mesmo. Você sabe esse jargão? Porque, mano, ele tá sendo muito bom moço, eu acho que já deu, assim, o que estão fazendo com ele, a fritura, a fritagem, a fritura, sei lá qual que é o termo correto, cara, assim, a queimação que estão fazendo com ele, assim, é algo asqueroso, assim, pra mim. Assim, é algo que eu concordo que não tem clima mais, se o Jorge Jesus estiver realmente disposto a voltar, tem que trazer o Jorge Jesus, eu concordo com isso. Agora o nível que chegou já tá beirando o nível do que aconteceu com o Silvinho, sabe? Assim, assim, é uma fritura, uma queimação que ela chega a ser nojenta, né? E ele tá sendo muito, muito educado, muito político. Eu acho que, cara, tem que começar a entrar no modo sincerão, né? Começa a apontar os problemas também, já que todos os problemas são só meu, então eu vou começar a falar umas verdades, né? Começa a pôr as coisas no ventilador também, já que eu já vou cair mesmo. Então também a galera vai saber de umas verdades importantes aqui, porque não dá, cara, assim, tá só apanhando, ele tá só apanhando. Tá na hora dele começar a devolver toco, né? Ah, isso vai gerar um mal-estar internamente com o elenco. Já tem um mal-estar, né? Já tá claro que existe um mal-estar. Então, problema, cara, se o jogador não tiver profissionalismo pra jogar, aí ele pode falar, ó, eu tô treinando, os caras não estão tendo profissionalismo. Agora vocês vão me cobrar, né? Cobra eles também. E aí a torcida e a imprensa vão cobrar os jogadores também, né? Como já aconteceu. Então, cara, assim, eu acho que tem que, né, parar de ouvir calado mesmo. Assim. Espero, tive essa sensação de que ele tá começando a retrucar, né? A devolver na mesma moeda. E eu espero que seja assim daqui pra frente. Porque ele tá só apanhando, cara. Assim, você tem que começar a responder, porque senão, né, fica fácil, né? Ah, o problema é ele, o problema é ele. Pô, né? O cara tá trabalhando, né? O cara tá trabalhando. Por mais que não pode não ter um bom trabalho, mas o trabalho é executado, pelo menos. Pode não estar sendo bom, e eu concordo que não. Agora não dá direito de ninguém fazer o que estão fazendo com ele, né? É impressionante. Enfim, gente, por hoje eu vou finalizar. A gente vai acompanhar a rodada de Campeonato Brasileiro. Temos jogos interessantes, jogos quentes, né? Jogos importantes, como é o caso do Clássico Paulista, né? O São Paulo vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, isso é muito importante. Então, assim, é uma partida que vale a liderança, né? Vale se o São Paulo conseguir quebrar. O São Paulo joga contra não só o Corinthians, jogar contra a torcida do Corinthians,
o São Paulo enfrentar um tabu gigantesco de nunca ter vencido o Corinthians na Neoquímica Arena desde que ela foi fundada. São Paulo nunca venceu lá. E tá valendo a liderança. Se o São Paulo vencer, o São Paulo chega à liderança do Campeonato Brasileiro. Chega porque o Galo já tem uma rodada a mais, né? Então o São Paulo passa e fica, né? Então esse jogo é muito importante, né? Joga contra vários fatores, né? O Corinthians tende... O problema para o São Paulo é que o São Paulo não joga tão bem fora de casa como joga em casa. E a mesma coisa com o Corinthians. O Corinthians joga melhor em casa. Então é um clássico rodeado aí de, de história, né? De tabus. E vai ser, e tá valendo. E acima de tudo, tá valendo a liderança do campeonato. Isso é importante. Flamengo, né? Que eu citei. Jogo importante contra o Goiás no Maracanã. Né, isso pode representar uma vida um pouco mais longa para o Paulo Souza. Panos quentes nessa história do Diego, né? Pode ser, não sei, vamos acompanhar, né? E acho que bom, todas as partidas têm o seu grau de importância, né? Mas acho que essas são as partidas mais quentes aí que a gente tem, o Clássico Paulista e esse jogo do Flamengo aí que tá valendo muita coisa, né? Tá valendo demais aí para essa sequência do Paulo Souza. Gente, vou finalizar por hoje, já para todo mundo agradecer demais a todo mundo que acompanhou, desejar para todo mundo um ótimo final de semana, um forte abraço e até a próxima. Tchau.